Bem-vindos à nova temporada do ConectaCast da AlaGev, um hub de ideias e conexões sobre eventos e viagens corporativas, que gera experiências transformadoras e contribui para a ampliação do seu conhecimento, através de soluções, tendências, histórias e novidades do nosso segmento. Esta temporada é comemorativa dos 20 anos de AlaGev. Teremos a participação dos membros de nossas comunidades, que contarão quais foram as principais mudanças que o mercado de viagens e eventos corporativos passou nos últimos 20 anos. Serão muitas histórias e experiências incríveis para ouvir nos episódios da temporada comemorativa. Apertem os cintos e aproveitem essa jornada. Olá, meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da AlaGev. A AlaGev é a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. O que isso significa? Que nós temos aqui na nossa associação os gestores de viagens e eventos, os compradores de viagens e eventos, bem como os fornecedores dessa cadeia do mercado. E o que nós fazemos aqui ao longo do ano é gerar uma série de eventos que trazem capacitação, networking, geração de negócios para esses dois players que estão aqui conosco. E como nós nos organizamos? Em comunidades. Nós temos 15 comunidades de trabalho, são 8 comunidades de fornecedores e 7 comunidades de gestores de viagens e eventos. E hoje é um dia especial porque nós estamos celebrando os 20 anos da AlaGev e nós temos aqui a comunidade de mobilidade corporativa, que é uma comunidade muito novinha, recém-criada, é a mais nova comunidade da AlaGev, e a gente vai bater um papo sobre o que mudou nesse segmento de mobilidade nas últimas 2 décadas. Essa bate-papo, ele vai fazer parte do ConectaCast, que é o podcast da AlaGev no Spotify, mas vocês também vão poder ver em vídeo, que é o nosso videocast na TV AlaGev no YouTube. Então vamos lá bater um papo. Ale, parabéns pela Shift, 12 anos hoje. Obrigado, show. É muito show. Conta pra gente, dentro desse cenário primeiro de mobilidade corporativa, esta palavra, que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei que eu vejo muito transporte executivo, para a gente poder esclarecer para o pessoal. E o que você sentiu aí ao longo dessas 2 décadas, e você que faz parte da AlaGev há muito tempo, que você percebeu nesse caminhar de mobilidade? Tá bom. Bom, olá, a gente já adiantou, sou Alexandre Pinto, sócio fundador da Shift Mobilidade Corporativa, hoje fazendo 12 anos, né? Eu comecei a trabalhar em 92 com transporte e tive realmente uma vida dentro da mobilidade, digamos assim, né? Naquela época com locação de veículos, então fiquei de 92 até 2000 com locação de veículos, onde na época, eu me lembro bem, quando atendi um cliente, a gente tinha que fazer o contrato à mão, ou quanto muito, colocar para imprimir numa impressora 9 pinos, aquela bem barulhenta, né? Não tinha sistemas nem nada, nem ocupação de veículos, era tudo na mão, enfim. Até o cartão de crédito, a gente tinha que ligar no cartão, pedir para autorização, pegar a maquineta, colocar o cartão, ralar o slip, né? Então, mudou muita coisa de lá para cá, né? E aí, falando um pouquinho mais da mobilidade mesmo, não só de locação, e eu comecei em 2000, fazendo eventos grandes, pontuais, né? Como HSBC, Volkswagen, eventos 5, 6 mil pessoas. E aí a gente começou a entender qual que era o conceito de mobilidade, né? Mobilidade é tudo que envolve a entrega do transporte. Então, por exemplo, organização de malha aérea, para saber quem vai chegar, em que voo, em que carro colocar, recepção nos aeroportos, coordenação para embarque desses veículos, organização também de malha terrestre, né? Então, por exemplo, na Fórmula 1, a gente chegou a ter épocas que a Fórmula 1, quando chegava no Ponte Transamérica, ela fechava e ia por dentro. E aí, o primeiro ano foi um sufoco, o segundo ano a gente já colocou 2 tipos de roteiros, com sinalizadores, com bandeiras e tudo mais. Então, essa malha também, né? Por exemplo, autorizações com CT, né? Às vezes fazia jogos do Brasil e tudo mais, então parava lá 40 ônibus, como é que a gente faz? Liga para o CT, aluga o cavalete, segurança, fecha as ruas, tem autorização, e assim por diante. Então, quando a gente fala de mobilidade, é uma coisa muito ampla.
bem complexo, né? Autorizações de viagem, por exemplo, se você vai para Litoral Norte, você não entra na cidade se você não tiver um alvará, uma autorização, tem que pagar essa autorização. E muitas vezes, mesmo pagando, você não entra, você tem que estar com uma reserva feita no hotel, né? Ou provar que você é proprietário da casa através do IPTU. Então, é um pouco mais amplo do que isso, né? Falando um pouquinho, né, acho que essas foram as mudanças que a gente falou, mais sistêmica mesmo, qualidade de veículos com certeza, né, na época que alugava Santana, Vectra, e hoje os carros que nós temos elétricos e tudo mais, né, um salto enorme na qualidade dos veículos. Sistemas, então, nem se fala hoje. Tem sistema para tudo, né? Pronto, quem não quer investir, compra. Quem quer investir, consegue. Integração, né? Uma série de integrações. Isso é bacana. Portais de reserva online, monitoramento. Você consegue acompanhar em tempo real os veículos rodando. Enfim, tem uma série de tecnologias hoje aí que não tínhamos alguns anos atrás. Bem poucos anos atrás, eu diria, né? E eu acho até que a pandemia também ajudou muito nesse sentido. Porque muitas empresas ficaram sem ter muito o que fazer. E a gente, por exemplo, preferiu dar uma olhada nos processos inteiros, né? Rever todos os processos, atualizar o sistema. Então, a gente atualizou nosso CRM, que hoje é o Dynamics, a gente pegou uma versão mais nova, fizemos algumas mudanças de processo, mas eu acho que mais do que isso, né? Então, a gente desenvolveu um novo portal de reserva online que atende em todo o Brasil. A gente fez um novo sistema de rastreamento, onde o passageiro ou quem está contratando consegue acompanhar isso em tempo real. Acabou tendo a chance de olhar para dentro de casa. Exato, aquilo que a gente não consegue fazer naquela correria do dia a dia. Exatamente isso. E, Auro, o que foi essa mudança para você? Porque eu imagino, 20 anos mudou um monte de coisa. Muito. É óbvio, até a gente mudou, né? Mas eu acredito que um grande marco foi a pandemia para as empresas. Então, aquelas que sobreviveram, ainda bem que nós estamos Sim. aqui. O que foi um ponto para você que foi um ponto de virada muito grande nesses últimos 20 anos e com o marco da pandemia? Bom, eu sou o Auro Nardelli Vandermeer, meu último nome é meio estranho, então eu nem falo muito. Auro Nardelli. Eu sou da Paxtur. A Paxtur Mobilidade Corporativa existe também há 12 anos. Nós somos contemporâneos da Shift. Você estava aqui na Rua Flórida. Nós estávamos lá perto do aeroporto de Congonhas. Na verdade, a Rua Flórida era antiga. Antes. Eu estava na Indiana. Indiana. É isso, mas bem próximo. Nós somos contemporâneos, nós somos de 25 de janeiro. Nós completamos já. Eu compartilho bem o que o Alexandre comentou. Eu não sou dessa época do slip, do cartão. Eu nunca trabalhei com a locadora diretamente, né? Sempre entramos direto nas logísticas de transporte. E eu vou completar duas coisas que você comentou. Quando as pessoas comentam, Auro, você trabalha com o quê? Trabalha com transporte? Sua empresa de transporte? Eu falei, não, é uma empresa de mobilidade corporativa, né? E falam, toma um susto. Eu falei, é que nós não trabalhamos com o transporte em si, o transporte está inserido nisso, né? Nós trabalhamos com a inteligência que tem ao redor. Então, quando você fala das logísticas de Fórmula 1, por exemplo, além de você conversar com a CET e com os outros órgãos, você tem toda a inteligência por trás, aquela inteligência que vai fazer o negócio andar. Porque o transporte em si ele não funciona sozinho, ele funciona com pessoas, e as pessoas são importantes nesse processo. Então, esse conglomerado de pessoas, carros, o chão da garagem, chama o chão da garagem, eles compõem a mobilidade, que é bem ampla, é isso mesmo. Os nossos clientes acabam sempre usando o transporte e sempre acaba sendo o final do processo, mas ele é tão importante quanto o processo inteiro, né? A produção depende da logística, a logística depende da produção, são correlatos, né? E somos tão importantes, já precisa um palestrante não chegar na hora? Exato. Então, a inteligência está por trás. Então, eu falo que a mobilidade sempre é o transporte inteligente, né? O que mudou, o Alexandre já falou bastante, né? Nós mudamos muito nos últimos 20 anos, não só na questão de comunicação, que isso é bem inerente ao processo. Então, hoje nós estamos bem baseados em aplicativos, né? Nas plataformas, são as plataformas. Então, vocês têm a plataforma, eu tenho a plataforma, quem quer ter uma acessibilidade maior para o cliente ao processo, tem que ter o seu processo digitalizado. Então, eu creio que isso é o que mudou mais. Então, hoje, a gente consegue rastrear não em tempo real só
Mas o nosso cliente também consegue. Eu consigo fornecer isso. Isso até mais ou menos 5 anos atrás não era possível. Né? Então agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, então nós adequamos a isso também é uma novidade. E é muito importante. Agora, a pandemia eu creio que foi um marco. Né? Você comentou, quem sobreviveu, né? Então assim, quem teve a inteligência por trás e se manteve, então você foi para a carga, eu fui para a carga, na pandemia a gente tinha que sobreviver, né? As empresas estavam no respirador, né? Mas eles tinham que pagar o mínimo, então fazer seus acordos coletivos e mudar um pouco o foco, e agora quando voltou todo mundo com o dinheiro represado e precisa usar, e precisa usar a verba, até para justificar o ano que vem. Então, quem não se preparou, ele não só não teve a mão de obra, que hoje é o grande karma aqui que tem, mas ele também não tem estrutura para aguentar isso daí. Então, eu creio que a pandemia fez nós revermos os nossos processos. Primeiro, né, rever processo. Outro, cair por terra aquele negócio de é aplicativo, deixa para lá. Não. Se você não estiver inserido no seu próprio aplicativo, sua própria plataforma, ou plataforma de terceiro, que seja, tem várias aí hoje, a Paxtur já está com a sua plataforma rodando e já está aperfeiçoando. Eu sei que vocês também estão lançando um aperfeiçoamento agora. É isso, tem que se aperfeiçoar. A mobilidade urbana mudou completamente. Então, antigamente, o usuário do transporte no evento, ele estava refém daquele sistema que nós tínhamos. Hoje não, hoje tem nós e mais outras várias plataformas que eu não vejo com maus olhos. Muito pelo contrário. Eles vieram, abriram nossos olhos. Falaram assim, se você não entrar nisso aqui, você está fora. Exato. Então, hoje ele tem muita opção. Isso eu creio que dinamizou demais a mobilidade corporativa, nós, né, para oferecermos um produto muito mais adequado ao que o cliente quer, né, e deseja. Porque assim, se eu tenho isso aqui fora de você, por que você não está aqui? Né? Então hoje, eu creio que a pandemia é um divisor de águas. Ele veio, além de otimizar todos os processos, ele veio mostrar para nós o quanto nós perdemos de dinheiro atrás. Tá? Essa é a grande verdade. Então eu creio que é um marco e ele veio ajudar bastante. Todos, o nosso cliente como nós também. Exatamente. E aí, ouvindo as nossas convidadas clientes, Carol, o que você quer em relação à mobilidade corporativa? Porque o Auro falou, ouvir o que o cliente quer. Agora eu quero ouvir o que vocês querem. Oi, gente, eu sou a Caroline Ferreira, sou gestora do Comitê Olímpico Brasileiro. Bom, a gente quer um monte de coisa, né? Mas assim, acho que se tratando de mobilidade, uma coisa que talvez já seja até um pouco batida a gente falar, meio clichê, né? Mas acho que a parceria sempre é uma coisa que a gente busca justamente para entender, para que o fornecedor também entenda um pouco do perfil do cliente, né? E que, assim, dentre os recursos que a gente tem, o cliente também tem esse interesse em tecnologia, às vezes já tem uma tecnologia preparada para até atender essas questões de mobilidade, né? Então, acho que uma boa conversa entre os dois ajuda muito para trazer essa adaptação da tecnologia, dessa mobilidade que a gente busca, assim, com funcionamento, né, perfeito, para que o evento dê certo, para que a viagem dê certo e o nosso viajante fique satisfeito. E para você, Tini? Olá, pessoal, eu sou a Tini. Cristine de Souza, mas podem me chamar de Tini, fico muito à vontade para me chamarem de Tini. Trabalho na Índigo Estacionamentos, então a gente tem essa parte também muito grande, um cuidado muito grande na mobilidade urbana, que está inserido aí no mercado também. E o que a gente quer é a parceria, como a Carol falou, e a transparência, né, de todos os serviços que realmente podem ser oferecidos e o que também podem nos mostrar de melhoria para que todo o processo do início ao fim ele não tenha nenhuma falha, nenhuma trava, não consiga entrar num estacionamento, não consiga acessar uma rodovia.
para que todo o processo consiga ser concluído de forma efetiva, né? Muito bom. E aí, eu queria saber de vocês, meninas, quando vocês contratam uma empresa de mobilidade, a gente está falando aí de relatórios, de dados, de informações e tudo mais. O quão importante para vocês é ter isso na palma da mão, vocês terem uma integração com o módulo de despesa, se isso acontece, qual é o olhar que vocês têm para essa parte de digitalização e automação dos processos para fazer a vida de vocês em gestão de viagens mais fácil? Quer começar, Tini? Pode ser. Todo esse processo ele agiliza tendo ele na palma da mão. Agiliza para nós, para o financeiro, para toda a cadeia sistêmica, né, que faz parte de todas as nossas empresas. Isso vai auxiliar de uma forma mais concreta e mais clara, né, tendo também, se for o caso, um estilo BI, nesse caminho ele vai agilizar muito os nossos processos todos. E você tem isso hoje, Tini? Você tem um processo automatizado falando de mobilidade dos fornecedores? Ainda não, estamos em construção. A equipe de frota também está em construção, está buscando todo esse processo para que realmente fique todo automatizado e que fique muito claro todos os dados, né? E para você, Carol? Para a gente é importantíssimo, né? A gente tem um processo assim de controle bastante grande aqui disso, porque a gente trata com operações de eventos assim desde 50, 70 pessoas até 800 pessoas viajando, né? São eventos, maioria, né? Os mais importantes são fora do Brasil, então a gente ainda tem que se adaptar à realidade do fornecedor lá fora, né, muitas das vezes, e aí com o decorrer do tempo, né, a gente implementando processos e tendo a experiência de viver esses eventos, essas viagens, a gente entendeu que internamente era necessário a gente criar também mecanismos para que a gente pudesse ver quase que real time, né, ou tudo que está acontecendo. Então, para a gente é importantíssimo o fornecedor também nos prover esse tipo de tecnologia, assim, algum aplicativo ou algum sistema que a gente possa consultar, e o objetivo, acho que do gestor de viagem é trazer uma resolução quando o problema acontece, né, se acontecer, a gente trabalha para ter tudo perfeito, mas se acontecer, a gente ter essa parceria com o fornecedor e a gente ter a possibilidade de tratar isso o mais rápido possível, né, para que não tenha impacto para o viajante e ele ainda assim consiga ficar com essa experiência boa, né, do evento, da viagem que ele está tendo. Então, hoje a gente busca muito isso, assim, aprimorar cada vez mais nossos sistemas para que a gente consiga conter todos os problemas, assim, o mais rápido possível. E, Ale, qual é o que você vê hoje dos clientes finais? O Auro comentou, às vezes o transporte ele é olhado como o último na lista, mas ele leva a pessoa do ponto A para o ponto B para que o negócio aconteça. O quanto você vê do engajamento dos gestores em conhecer o que é mobilidade e de tudo que vocês podem oferecer para não ficar só pensando que é um ônibus que vai do A para o B, um transporte que vai do A para o B, esses dados, o quanto esses dados são de fato analisados, são ponderados? Eu acho que... Eu acredito que assim, o transporte é sempre a última ponta, mas tem um sentido, porque você sem o hotel, sem o aéreo definido, você não consegue fazer a logística do transporte, né? Mas talvez um pouquinho antes ajudaria bastante. Eu vejo que muitas empresas escolhem 1, 2, 3, até 7 agências, né, TMCs, organizadoras, para tocar o evento, né? E aí eu acho que é nesse ponto que a gente perde a informação, porque na maioria das vezes a gente está tratando com a agência e não com o gestor. Então fica difícil da gente passar para o gestor quais são as ferramentas, as novidades. O BI precisa de um relatório semanal, quinzenal,
Hoje, meu sistema cria e manda automaticamente, da forma que o gestor pode precisar, né? Então, está faltando um pouco mais de proximidade com o gestor, para que a gente possa realmente vender o diferencial da empresa. E ter essa parceria que a Carol comentou, de você conhecer a empresa, conhecer... Carol, a gente teve um caso aí não tão distante, né, Carol, que a gente também trabalhou bastante em prol de uma Olimpíada e tudo mais. Então, a gente entende que é necessário estar mais próximo, explicar os diferenciais, trazer tecnologia, né? Muita coisa se desenvolve durante os processos mesmo, né? Eu me lembro que a parte de rastreamento de veículos que a gente disponibilizou para o cliente foi durante um evento da Louis Vuitton que a gente fez em 2016. Até então, não tinha muita demanda nesse sentido. Mas a Louis Vuitton, como ela está trazendo só gente de Hollywood, aquele pessoal tudo super top, eles queriam saber, eles montaram um QG dentro do Pestana Rio, com, sei lá, 40 pessoas, não sei quantas TVs, e acompanhando carro por carro rodando no mapa, né? Foi aí que a gente desenvolveu o sistema. Então, a gente, assim, conversando, tendo essa proximidade, entendendo as dores do cliente, a gente pode trazer soluções. E melhorar a qualidade do dado que vai para vocês da informação quando é muito pulverizado o número de controladores de um evento. Isso também é um outro porém. Porque, na verdade, dependendo do tamanho do evento, você acaba tendo a pessoa que cuida do aéreo que passa normalmente a malha para a gente poder analisar como vai ser a logística e retornar com uma sugestão que nem sempre atende. Então, entender o que o cliente precisa. Isso aqui estamos falando só de VIPs, diretores, tal, não quero misturar, não quero que espere um voo. Tudo bem, tem um voo chegando, vamos pegar aqui os dois exemplos, Curitiba e Rio de Janeiro. Chegam no mesmo horário. A gente sabe que Curitiba está sempre fechando de manhã. Então, não dá para considerar esses dois voos no mesmo carro. Ou porque o cliente não quer que coloque, são duas pessoas importantes, quer carros separados. Então, entender a demanda, esse briefing no evento ajuda bastante a gente dar mais qualidade, entendeu? E realmente preparar um atendimento de uma forma mais eficaz. E, Auro, me fala uma coisa, qual é um ponto que você traz como relevante nessa relação seja com o cliente final ou com a agência, que você percebe que precisa de um olhar mais apurado para poder tornar o trabalho de vocês mais fácil? O Alexandre trocou bem num assunto que é o briefing. Então, assim, se eu não tiver um briefing bem feito, bem elaborado... Gente, na comunidade de incentivos, o briefing também ganhou. Então, é consenso. O briefing é importante. Nós trabalhamos sempre, acho que 80% com o cliente, com a agência. É a nossa preferência, né? Mas nós temos os 20% com o cliente. Nós percebemos, é nítido, a entrega com mais qualidade quando eu estou em contato direto com o gestor, né? Não que eu não possa ter esse contato através da agência, de quem está trazendo os dados para a gente, mas o briefing é importante. Se o briefing é bem briefado, olha só que redundante, é óbvio, nós temos uma experiência que ele vai dar um resultado melhor. Então, eu preciso entender. Eu tenho 2 voos chegando, Curitiba e Rio. A nossa inteligência, então nós não somos inteligentes do transporte, a mobilidade da inteligência dentro do transporte, nós sabemos que vai acontecer isso aí, isso é histórico. Se você puxar lá no Fly Radar, um aplicativo, aí mostra que sempre Curitiba está com problema de manhã. Mas isso não consegue chegar lá no cliente. Ou eu não consigo ter a devolutiva do cliente do quanto eu posso fazer essa logística diferente. Porque nu e cru, vamos colocar os dois no mesmo veículo, né? Eu estou pegando o seu exemplo. Né? Mas não é o que a gente gostaria que fosse e que deveria ser. Então, o briefing é o mais importante. Eu acho que hoje é o que mais pega. Não adianta eu ter o aplicativo lá funcionando, o dado chegando pós-evento, tal, se eu não tenho um briefing que me mostre previamente o que ele deseja, o que ele quer. É a experiência. Hoje a gente dentro da Paxtur, nós não falamos que nós queremos atender o cliente, nós queremos encantar. Então, nós temos que superar a expectativa dele. Não só atender a expectativa. Tem problema, tem um telefone tocando aqui, gente. A Bianca vai... Bianca, pode pegar no meu boné lá e dar um jeito. Pronto, já parou de tocar. Obrigado. Então, para a gente ter essa inteligência funcionando perfeitamente, a gente precisa entender o que o cliente quer, né? Para superar a expectativa dele. Né? É bem isso. E meninas, o briefing, quando vocês fazem o briefing diretamente para a agência, com todo esse nível de detalhamento?
Eu, no caso, antes de passar para a agência, eu faço o briefing interno, porque eu tenho vários clientes aqui internos, né? Que a gente faz essa intermediação, a gente, digamos, presta uma consultoria interna para entender, olha, você tem essa demanda, então a gente tem esses fornecedores, esses são os fornecedores que talvez se adequem mais a esse perfil de demanda que você possui. E aí, entendendo depois com os fornecedores, em conversas, né, entendendo o que o fornecedor pode nos oferecer, o que a gente precisa, o que a gente tem de dificuldade, enfim, como é que a gente costuma operar, que tipo de problema a gente costuma ter, eu acho que lapidando um pouco essa solicitação, daí a gente envolve a agência e aí coloca todo mundo na mesma página. A gente costuma fazer isso, porque por mais que a agência seja muito parceira, que a gente trabalhe sempre e tenha mais ou menos um perfil ali similar de se trabalhar, sempre tem algum detalhe, alguma coisa mais, alguma preocupação que o gestor tem, que talvez a agência não tenha essa visão, né? Então, eu sempre procuro trabalhar muito em conjunto, mas, assim, tratar primeiro assim, em separado para entender a forma de trazer isso para a agência, para que eles consigam trabalhar ali bem também com o fornecedor. E você, Tini? A melhor forma. Eu já trabalho com o briefing e o checklist, né? Segue o nosso checklist, que não vai ter erro. E o contato direto com o fornecedor, para mim, é essencial. A agência, a gente inclui ela na rodada, mas o foco principal é o fornecedor, porque ele entende 100% do negócio que ele está fazendo. Eu entendo, a agência, ela entende um pouco de cada coisa como nós. Mas cada fornecedor pode dar a sua contribuição, pode dar a sua informação e auxiliar, né, da melhor forma possível para que tudo saia o mais redondinho possível, né? Fale, claro. Eu vou citar um exemplo, eu posso citar esse exemplo de um cliente que nós atendemos há muitos anos, é o Banco do Brasil. Então, assim, a agência sempre foi a BBTur. Né, a BBTur era a agência do Banco do Brasil, ela fechou em 2018 e aí teve a licitação, são 3 agências. Mas é interessante, nós sabemos o que cada diretor deseja, porque são muitos anos. Você também tem clientes que você está há muitos anos, então você sabe o que o diretor quer. Mas o presidente muda. Né? Então nós tivemos uma mudança agora, uma presidenta, e ela deixou claro, eu quero assim, assim, assado. Então esse contato com o cliente, por mais que eu conheça ele há 19 anos... O CNPJ você conhece há muito tempo. Mas o gestor de viagem é o mesmo, a agência mudou por questão de licitação, mas é a mesma, são as mesmas nos últimos 5 anos, então a gente já sabe o modo de trabalhar. Então assim, então eu tô garantido, eu sei como é que eles gostam de trabalhar, eu sei como o Banco do Brasil gosta de trabalhar, mas... Quem está lá em cima, ele muda de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, tal. Nós já pegamos acho que uns 15. E a atual foi muito bacana, a atual presidenta. Ela foi clara para os fornecedores. Olha, eu quero... E olha que interessante, ela tratou com mobilidade. Mobilidade eu quero assim, ó. Né? Então as agências adequaram e nós nos adequamos. Então você vê como esse briefing é interessante. Eu não estou falando de evento por evento, estou falando de cliente. Né? E não pontual, é o cliente que está com a gente desde quando nós começamos. Então... Esse contato é bacana. Mesmo que a gente atenda a agência, o cliente é a agência, mas o cliente final, no caso, é o Banco do Brasil, mas ele já determinou. Né? E é interessante que ela deu essa determinação maior, mas eu tenho todos os diretores das diretorias, a DIMAC, a Direct e tal, que eles também têm suas características. Então eu tenho diretoria que o passageiro pode aguardar 40 minutos. Eu tenho diretoria que não pode aguardar 40 minutos, 10 minutos. Então são briefings dentro do briefing maior. Né? Isso é muito bacana de acontecer, é uma organização grande, tem organizações menores, mas nós temos vários casos que, quando nós tivemos contato com o cliente final, ficou melhor. Fica né? mais personalizado totalmente a experiência. Isso, exatamente. E agora, a gente está encaminhando no final aqui do bate-papo, eu queria ouvir de vocês um pouco sobre ESG em relação ao transporte. A gente sabe que os carros, eles são grandes poluentes
e podemos discutir entre elétrico e álcool aqui por diversos olhares, mas eu queria entender aqui de vocês qual é o peso, vou começar com a Lê, qual é o peso que tem ESG para vocês e o que vocês conseguem fazer devolvendo para o mercado a informação de que vocês têm essa preocupação com essas letrinhas todas. E a gente geralmente olha mais o meio ambiente, né, por conta do carro, mas tem outras tantas que são envolvidas de pagamento dos impostos, contratação de funcionários, etc. Falando, assim, tudo bem, a gente pode falar de meio ambiente, pode falar do social, da governança, né? Para a gente é prioridade total na Shift, tanto é que nós estamos certificando, acho que até o final do ano sai a certificação. Dessa forma, seria a primeira empresa de transportes no Brasil a ser certificada, ESG, pela Bureau Veritas. Desde 2018, a gente já vem investindo nessas tecnologias. Um case fantástico que eu posso citar é o Bradesco, Cidade de Deus, onde a gente colocou 5 ônibus elétricos, que faz a rota interna da Cidade de Deus, transportando funcionários, visitantes, enfim, diariamente. São 5, 6 mil pessoas em média transportadas, né? Com veículos 100% elétricos, né, que zero poluição, que era justamente um projeto que o Brasil queria colocar há algum tempo, que implementou, chama Move, e que pensa não só nessa parte do carro, mas o contexto inteiro de mobilidade dentro da empresa, né. Outro exemplo também bacana que a gente tem praticado, a gente fez recentemente um evento da Bayer, que foi o maior evento da Bayer na América Latina. Foram mais de 1.100 pessoas transportadas. A gente usou veículos elétricos, veículos a combustão, e para neutralizar essas emissões de carbono, a gente contratou a Carbon Free e fizemos toda a neutralização desse evento, tá? A custo zero para a Bayer. Então, eu acho que existem alguns caminhos que a gente pode estar fazendo para regularizar. O que é bacana explicar também, os ônibus atuais, ônibus, micro-ônibus, eles são tecnologia Euro 5. Na Europa já está usando o Euro 6. E agora, e de janeiro para cá, estão sendo fabricados veículos com tecnologia Euro 6. O que é isso? Ele usa uma mistura de Arla com diesel, né? E ele polui 10 vezes menos do que um ônibus comum, né? E usando biodiesel, evidentemente, o S10, não o outro diesel comum. Com isso, a gente consegue poluir, com um ônibus rodando na rua, o equivalente a um carro. Para você ter uma ideia. Então, isso também é importante. Tá, informação que às vezes não chega, né? E o ônibus polui muito, polui menos que carro hoje. Na verdade, aí você tem a questão também de carros usar o etanol, enfim. Mas a tendência de híbridos elétricos está sendo muito grande, né? A gente tem investido bastante nisso também. E eu acho que é uma tendência, mais uns anos, ainda tem um desafio aí, que é a malha de carregamento, né? Mas agora também estão colocando veículos cada vez com mais autonomia, né? Então, isso vai acabar fazendo a coisa ficar mais fácil. E, Auro... Posso dar uma palhinha nisso aqui? Posso, eu ia emendar com uma pergunta, mas manda ver. Não, aí você pode fazer a pergunta. Essa tendência que o Alexandre comentou, ela é... Assim, não é tendência, isso é uma realidade. Se você não eletrificar a sua frota, você, daqui a 5 anos, você tá fora, né? Então... O Euro 6 está aí, ótimo, né? São sistemas que você adiciona ao diesel para você melhorar. O próprio S10 já veio para tirar 500 mil micropartículas de enxofre por centímetro cúbico, né? Mas eu creio que, além disso, né, e eu sei que vocês devem estar caminhando para isso também, nós precisamos pensar na fonte geradora de energia elétrica, né? Então, eu tenho carro elétrico. Então, nós temos lá na frota também, nós estamos com os Jax, o EJ7, nós estamos com 4 já, nós estamos com 2 vans elétricas chegando. Fizemos um evento agora de anestesiologia, que é um evento que a gente faz há 9 anos, também foi tudo elétrico, nós tivemos van elétrica, só o ônibus elétrico que não chegou porque a Higer não conseguiu entregar pra gente. Mas teve a van elétrica, os carros elétricos, quem não era elétrico era híbrido, não tinha nenhuma combustão além dos diesel, né? Nós fizemos a compensação, a gente usa o sistema RED+, que é da New Carbon, é um outro sistema de neutralização, e todos os eventos também são neutralizados, né? Então isso tem que ter,
Né? Se o nosso cliente pensa em neutralizar o carbono que ele emite lá dentro do evento, e do lado de fora não se neutraliza, então já é uma tendência que a gente já faz mais ou menos, antes da pandemia nós já fazíamos a neutralização. Mas a geração da energia é que me incomoda muito. Então você quer esse ESG mesmo, não ESG da boca para fora, mas ESG praticante, então fabrica sua energia. Então hoje nós temos 2 plantas já com fotovoltaicas e acumuladores da NASA. A NASA dá assessoria para a gente. Então hoje nossos veículos elétricos são carregados com a minha energia. Eu não pego energia da Enel, não tô falando que a Enel fabrica energia não limpa. Na época de estiagem, ela vai acionar as termoelétricas. Hoje, as hidrelétricas estão todo vapor, ela é limpa. Mas vamos pensar bem avante, a gente já pensou bem adiante disso, fabricar nossa energia. Né? Os ônibus elétricos, hoje ainda os acumuladores não aguentam. Né? Então vamos atrás de tecnologia que aguente os acumuladores a carregar um ônibus elétrico. Então tem que eletrificar. Né? Não só pelo ESG, mas pelo meio ambiente em si, mas vamos eletrificar de uma forma que eu garanta que a energia que está indo nela é... Não adianta eu ter um carro elétrico se eu tenho a energia que vem para ela é suja. Né? Então esse é um ponto que eu sempre bato. Vai, pergunta aí. Só fazer um complemento, né? Tem a questão do próprio ESG, para você conseguir certificar, uma das coisas é baixar o custo de energia. À medida que você aumenta a frota, como é que você baixa o custo de energia? Implementando, realmente, é isso. Né? Então tem que se fazer projetos, totalmente, para você produzir a sua própria energia. Né? Acho que esse é o caminho, sem dúvida. Mas infelizmente quem consegue fazer mais é quem está com garagem e tudo mais. A gente sabe que existe muitos brokers nesse mercado que nem carro tem direito na frota, então fica um pouco mais difícil achar que o mercado... a estrutura inteira. Exatamente. Mas por isso o conceito de frota conectada é um conceito que foi gerado agora. Teve inclusive um evento agora falando de frota conectada. Ele é muito usado em carga. Mas vamos usar a frota conectada também dentro do corporativo, do executivo, né? Vamos conectar quem tem o carro híbrido, o carro elétrico, especialmente o elétrico, que é muito pouco ainda. Inclusive a infraestrutura brasileira é baixa, a BID está lançando agora, o BID, né? Está lançando agora, é BYD, tá? Não é o Banco Interamericano. Ele está lançando um carro agora que vai 705 km de autonomia. Poxa. O que tem maior autonomia é o da Jaque 405. Então, assim, isso vai avançar. Nós queremos que em 2026, por exemplo, o combustão elétrico ele vai estar equiparado, né, no valor. Né? Hoje o valor é mais ou menos 80% a mais. Né? Um elétrico. Né? Depende do modelo, né? Depende do modelo. Tem alguns a mais, outros menos. Estou falando só da base sedã. Né? Van, então, é 100% a mais. Mas o estudo mostra que o que você tem de retorno de baixa manutenção, não, sem manutenção. Nossa experiência com o elétrico é sem manutenção. Você vai abastecer vou pegar um Corolla, vai abastecer um Corolla, 300 e poucos reais. Eu não gasto nada, né, para abastecer os nossos jacks. Você não tem rodízio, né, o híbrido já não tem. O IPVA é reduzido, a locadora não paga. Então, 8 meses. Se você rodar 100 km por dia, de segunda a sexta, em 8 meses você paga essa diferença. É isso que eu ia falar para as meninas que são aí da gestoras, esse olhar para vocês. A gente está caminhando para o encerramento, que já chegamos no limite do tempo, mas eu queria que vocês falassem, Tini e Carol, brevemente, se esse é um ponto para vocês importante, quando vocês olham para esse segmento em específico, ou se ainda não tem um foco tão grande. Sim, já é necessário incluir o ESG e todos os fornecedores verificar o que eles estão trabalhando também dentro das suas empresas, dentro dos seus segmentos, toda a cadeia ESG, que é um caminho, já deveria ser um caminho sem volta há bastante tempo e agora finalmente ele está chegando cada vez mais perto, para que a gente consiga cuidar aí do nosso futuro. E você, Carol? Para a gente também já está sendo um item importante. A gente ainda não definiu requisitos, digamos assim, né, do que a gente vai exigir de fornecedores, mas a gente está num trabalho já de pesquisa e análise de dados já tem algum tempo. Né, e para a gente é um desafio muito grande, porque quando a gente fala do COB, né, das nossas demandas, tudo envolve muita viagem, muito transporte aéreo, transporte terrestre. Então, para a gente fazer essa redução, assim, é um desafio enorme.
e a gente está aqui quebrando a cabeça, mas com compromisso, né? O COI também nos passou essa incumbência, digamos assim, de ter um projeto de redução, né? De aprimoramento, de redução desses de carbono, enfim, de várias outras coisas até 2050. Então, a gente tem esse projeto aí, esse estudo, agora mais do que nunca, né, para olhar para ele com bastante atenção. É uma preocupação, acho que todas as empresas, quem já está com isso mais maduro, né, acho que é uma exigência mesmo, não é nem uma tendência, né, como a Auro falou, já é uma realidade, né, então hoje em dia, quem não tiver esse olhar, tá fora. Eu acho que não... Muito bom, Carol, obrigada. O tempo voa, para variar, quando a gente está batendo papo, mas eu acho que o que a gente pode tirar daqui, esse caminho que o COB está seguindo, que a Carol trouxe, de tentar entender o que eles podem ter dos seus parceiros, dos seus fornecedores em relação a ESG. De repente a gente pode até construir alguma coisa desse gênero, sabe? Olhando para a aviação, olhando para a mobilidade corporativa e devolver isso para o mercado como algo que a empresa pode começar a olhar dos seus fornecedores e ser um caminho para eles implantarem essa relação com o fornecedor com base em alguns itens de ESG. Gente, queria agradecer vocês, meninas, Tini e Carol, em suas respectivas cidades. Quem está aqui em São Paulo comigo, Aura e Ale, obrigada. Agradeço. Agradecer a R1, que está desde a parte da manhã com a gente aqui, e nós estamos no Espaço Gamer da R1 aqui no WTC Event Center, e logo mais vocês vão ter acesso a esse conteúdo na TV LaGev no YouTube e no Spotify, no ConectaCast. Obrigada, gente. Obrigado, até mais. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até.